Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente ao canal Armando Investidor. Esse vídeo vai ficar um pouco maior do que a gente está acostumado, mas a gente está recebendo muito direct aí do pessoal pedindo para a gente ir para a parte prática, já começar a fazer o nosso investimento. Então a gente pensou internamente e decidimos que vamos fazer uma carteira junto com vocês, colocando aportes mensais, aportes pequenos, que é o aporte que é a possibilidade da maioria das pessoas, e junto a gente vai estar criando essa carteira. Tá? Mas antes disso ainda tem alguns conceitos que devemos passar, por isso que esse vídeo vai ficar um pouco maior. Um conceito fundamental que temos que aprender para podermos gerir melhor as nossas finanças no futuro é o conceito de renda ativa e de renda passiva. Para ficar bem claro a diferença entre ativo e passivo. Ativo é tudo que tem o potencial de se valorizar e de colocar dinheiro no seu bolso ao longo do processo. Passivo é exatamente o contrário. É tudo que tem o potencial de se desvalorizar e tirar dinheiro do seu bolso ao longo do processo. O que acontece quando a gente se dispõe a acumular ativos? Acontece um fenômeno chamado renda passiva, que é justamente o nosso dinheiro trabalhando para nos trazer mais rentabilidade, diferente de quando a gente compra passivo, que trabalha para tirar o nosso dinheiro. Vamos supor que você compra uma ação no valor de R$50. A ação, no decorrer do tempo, ela passa a valer R$55, ou seja, você teve R$5 de renda passiva. Além do aumento dessa ação, do valor, a gente teve 7% de dividendo, por exemplo, R$3,50. Ou seja, você teve no decorrer deste um ano o valor de R$8,50 de renda passiva. O seu ativo, pelo exemplo acima, lhe trouxe uma rentabilidade de R$8,50 no período de um ano. Pode até se pensar, só R$8,50? Só que se fizer a conta dá 17% em um ano. Qual investimento te traz essa rentabilidade? Nenhum outro. Vamos transformar o exemplo acima. Em vez de você investir R$50 no ativo, você colocou R$200 mil nesse ativo. Sua rentabilidade vai ser de R$34 mil em um ano. E aí? Bem melhor, né? Com os valores oriundos da sua renda passiva, você pode e deve comprar novos ativos. Assim, chegará um momento em que todos os seus rendimentos dados pelos seus ativos irá custear a sua qualidade de vida. E esse é o momento em que você pode parar de trabalhar. Vamos agora falar um pouco sobre o milagre dos juros compostos. Nossa editora vai estar colocando para vocês uma tabelinha aí na tela para que vocês possam acompanhar comigo. Considerando uma rentabilidade de 15% ao ano e fazendo aportes mensais de R$500, em 10 anos a gente vai ter aí um pouco mais de R$129 mil de ativos em nossa carteira. Considerando que vamos fazer esse mesmo aporte durante 20 anos, o valor quase quintuplica, chegando a R$655 mil. E se continuarmos com os nossos aportes frequentes, recorrentes de R$500 por mês, a gente vai chegar ao valor de R$2.783 mil. Então, pessoal, a próxima vez que você tiver vontade de comprar alguma coisa para satisfazer um prazer momentâneo, pense bem se não vale a pena deixar esta vontade de lado e usar esse valor para conseguir a sua independência financeira no futuro. Isso aí, pessoal. Antes de darmos início ao nosso novo tópico, peço que vocês compartilhem, curtam, se inscrevam em nosso canal, isso é muito importante para a gente, e ative o sininho, a notificação para que vocês sejam avisados sempre que sair um novo vídeo nosso. Vamos continuar? Vamos lá que tem muita informação boa pela frente. Vamos falar agora sobre reserva de emergência e a diferença entre renda fixa e renda variável. Chegou a hora. Depois de falar sobre teoria, o embasamento, os fundamentos para que possamos começar a investir, agora vamos dar o primeiro passo. Para que serve a reserva de emergência? Você sabe? Serve para quando der ruim na vida. Digamos que está em casa e do nada tem uma briga com a sua mulher ou com seu marido e ele te expulsa de casa. Ou então passou por alguma dificuldade médica e tem que arcar com uma cirurgia. Ou seu filho sofreu alguma coisa, precisa do dinheiro naquela hora e você não pode ter um risco sobre o capital. Imagine se estiver desesperado, precisando de dinheiro por algo pontual. Se não tivesse dinheiro para usar quando mais precisa. É por isso que todo mundo precisa de um fundo de emergência. Ah, mas eu não tenho emergência, você pode pensar. Sou muito seguro com tudo o que faço, não sofro riscos.
O princípio básico de construirmos uma reserva de emergência é que sabemos que em algum dia vai ter uma emergência. Não construímos a reserva de emergência porque tem alguma coisa que precisamos naquele momento. Construímos na expectativa de que, em algum momento, vai acontecer algo imprevisível. Algum imprevisto que vai requerer que gastamos nosso dinheiro. Imprevistos não são previstos. Precisamos esperar que aconteçam. E por isso que o primeiro passo para todos deve ser, independente das circunstâncias, construir uma reserva de emergência. Como definir o valor da sua reserva de emergência? Vamos pegar a quantidade de gastos que você tem no mês, escreva no papel o quanto você gasta de conta de luz, de água, com seus filhos, com atividades recorrentes, como por exemplo o supermercado. Quanto custa a sua vida naquele mês? Esse valor você vai multiplicar de 6 a 12 vezes, ou seja, 6 a 12 meses o valor do custo de vida. É exatamente esse dinheiro que vai ser a sua reserva de emergência. E você vai colocar num investimento que tenha baixo risco e que seja altamente líquido. Quando falamos do investimento mais seguro no Brasil, falamos do Tesouro Selic. Qual é a liquidez do Tesouro Selic, uma vez que você compra o título? O Tesouro Selic tem liquidez de D+0, o que significa que caso você venda o título, o dinheiro vai cair líquido na sua conta no mesmo dia em que você fez a venda. Um outro exemplo de investimento que pode cumprir esse propósito são os CDBs, os Certificados de Depósito Bancário, de liquidez diária. São títulos emitidos principalmente por instituições bancárias que emitem títulos de dívidas, prometendo pagar ao investidor exatamente o valor daquele título no futuro mais os juros. Apenas ressaltando algo importante. Para a reserva de emergência em CDB, é importante que este CDB seja de liquidez diária. É assim que o investidor ganha dinheiro nessa modalidade de investimento chamada renda fixa. Siglas vamos abordar mais para frente. Vamos falar agora da diferença entre a renda fixa e a renda variável. Renda fixa. Existem duas modalidades: renda fixa pública e renda fixa privada. Renda fixa pública é quando você empresta seu dinheiro para o governo. Tesouro Selic, Tesouro IPCA ou Tesouro Pré-fixado. São títulos que o nosso governo emite para captar dinheiro e assim conseguir rodar as operações na sociedade. Conseguir financiar novos projetos ou destinar recursos de forma como ele achar melhor. Renda fixa privada segue os mesmos princípios, só que ao invés de você emprestar o seu dinheiro para o governo, você está emprestando para uma iniciativa privada. Como por exemplo, quando você compra um CDB, um LC, um LCI, um LCA, um CRI, um CRA, uma debenture. O que está fazendo é basicamente comprando o título de investimento que foi emitido por uma empresa. No caso desses CDBs, LCs, LCIs e LCAs, são emitidos por bancos que querem captar o seu dinheiro para usar os recursos para fazer empréstimos pessoais, financiar obras, financiar empreendimentos e assim ter lucros. De todos esses investimentos, tanto os de renda fixa pública quanto os de renda fixa privada têm uma coisa em comum. Você consegue saber antecipadamente as condições do seu rendimento, até a data de vencimento. A renda fixa possui três modalidades principais. Pré-fixados. Estes rendimentos estão sujeitos a uma taxa de rentabilidade fixa, ou seja, você consegue projetar exatamente o quanto vai receber no final do contrato. Pós-fixado. São associados a um indexador como a taxa Selic ou CDI, e com isso são investimentos que vão render exatamente essa taxa ou um percentual dessa taxa. Por exemplo, LCI 95% do CDI ou CDB 100% do CDI. E temos os híbridos, que são investimentos de renda fixas que vão render uma taxa pós-fixada mais uma taxa pré-fixada. Esses títulos são lastreados em um indexador e têm um componente pré-fixado. Por exemplo, o Tesouro IPCA+, vai render o IPCA, que nada mais é do que a inflação, mais um percentual pré-fixado. É isso, pessoal. A renda fixa não vai fugir disso. Agora vamos entrar no mundo da renda variável. Para deixar você visualizar a diferença, vamos colocar no primeiro gráfico a rentabilidade do CDI e a variação da ação Taesa 11 ao longo dos últimos 5 anos. Você pode perceber que no primeiro tem uma linha reta. É esperado que você possa projetar para frente porque é previsível.
ela sempre sobe, enquanto a renda variável, por definição da palavra, varia, não existe previsibilidade. Tem altos e baixos, ela sobe e desce, e você nunca sabe de fato aonde ela vai. Aí você pode me perguntar, por que me preocupar com a renda variável se eu não tenho a menor segurança do que vai acontecer com o meu dinheiro? Porque os investimentos que fazemos em renda variável, bem fundamentados, são aqueles que vão dar maior multiplicação ao longo do tempo. Porque eles fazem parte da economia real. Isso é participação em empresas, em empreendimentos imobiliários, em ações estrangeiras, em fundos de investimentos que compilam todos os ativos diferentes que são geridos por pessoas altamente qualificadas, para fazer única e exclusivamente você ganhar dinheiro. É isso, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco maior, que a gente precisava passar esses conceitos para vocês para a gente dar o nosso próximo passo. A gente pede que vocês não esqueçam de curtir e compartilhar o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, isso é extremamente importante para a gente. A partir do próximo vídeo a gente vai continuar passando alguns conceitos, vamos entrar agora no maior detalhe de como analisar realmente uma ação, um fundo imobiliário, vamos abrir os relatórios gerenciais das empresas, vamos mais a fundo, porém vamos estar criando também uma série onde vamos criar uma carteira desde o começo. Então a gente vai criar uma conta numa corretora, a gente vai fazer o nosso primeiro aporte mensal e todo mês a gente vai fazer um aporte explicando para vocês o porquê que a gente está aportando nessas empresas e a gente vai ver a rentabilidade disso até a gente conseguir pelo menos uma renda passiva de um salário mínimo. Esse vai ser o nosso primeiro objetivo, tá? Lembrando que não vai ser indicação de investimento para vocês nos seguirem, nos copiarem. A gente vai dar um embasamento para que vocês possam entender as ações, os fundos imobiliários que estamos aportando e você ver se vale a pena você seguir. Tá ok, pessoal? Então a gente vai estar preparando isso e logo a gente vai estar colocando no ar. Qualquer dúvida, qualquer comentário, qualquer sugestão, nos mande um direct, se inscreve no canal e deixa o seu comentário lá. Obrigado, até a próxima, um abraço.